Graça e paz ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos hoje aqui, dia 2 de junho, há 183 dias, lendo e ministrando a palavra de Deus ao teu coração. Desde 1º de janeiro até o dia de hoje, vamos ficar até o final deste ano, todos os dias, levando a palavra de Deus, semeando esta palavra que transforma vidas. Sem perca de tempo, bloco de anotações e caneta em mãos e anote aí as referências da leitura da palavra de Deus do dia de hoje. No Novo Testamento, Evangelho de Marcos, capítulo 11, do versículo 15 ao versículo 33. Lá no Antigo Testamento, o livro de 1 Reis, capítulo 2, e o livro de Oséias, capítulo 5, do versículo 4 ao versículo 15. Vamos agora à oração da palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos agora ler a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos auxilie, nos dê entendimento e sabedoria para compreender e entender a Tua palavra. Fala conosco no nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 11, do versículo 35 ao 33. E vieram a Jerusalém, e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras que vendiam pombas, e não permitia que nenhum homem carregasse algum vaso pelo templo. E ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós tem feito covil de ladrões. E os escribas e os principais sacerdotes ouviram isto, buscavam com que modo o destruíam, pois o temiam, porque todo o povo estava admirado com a sua doutrina. Vindo à tarde, ele saiu da cidade. E de manhã, enquanto passavam, eles viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, chamando a lembrança, disse-lhe: Mestre, eis a figueira que tu amaldiçoaste, secou-se. Jesus respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque na verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Portanto eu vos digo, todas as coisas que desejareis, quando orares, crede, recebereis, e tê-la-eis. Quando estiveres orando, perdoai se tende alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus possa perdoar as vossas transgressões. Mas se vós não perdoardes em vosso Pai que está nos céus, mas se vós não perdoares, nem o vosso Pai que está nos céus perdoarás as vossas transgressões. E eles foram novamente para Jerusalém, andando pelo caminho, aproximaram-se os principais sacerdotes, escribas e anciãos, e disseram: com que autoridade faz estas coisas? Quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Jesus respondendo: também vos farei uma pergunta, respondei-me então, eu direi com qual autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João era dos homens ou era de Deus? Era do céu ou era dos homens? E eles argumentaram entre si dizendo: do céu. E ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, eles temeriam o povo, porque todos os homens verdadeiramente tinham João como profeta. E ele respondendo, disseram a Jesus: nós não podemos te dizer. E Jesus lhe respondeu: nem eu vos digo com que autoridade eu faço estas coisas. Ora,
Segunda Reis, capítulo 2. Primeira Reis, capítulo 2. Primeira Reis, capítulo 2. E aproximaram-se nos dias da morte de Davi, e ele encarregou a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, sê tu forte, portanto, mostra-te um homem, e guarda o encargo do Senhor teu Deus para caminhar nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que possas prosperar em tudo que fazes e para onde quer que te voltes, para que o Senhor possa continuar a sua palavra que falou ao teu respeito, dizendo: Se os teus filhos atentarem ao meu caminho, para caminharem diante de mim em verdade, de todo o coração e de toda a sua alma, não faltará, diz ele, um trono sobre Israel. Além disso, tu sabes também que Joabe, filho de Zeruá, fez a mim, e ele o fez aos 2 capitães dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amassa, filho de Jeter, a quem ele matou, derramou o sangue da guerra em paz, colocou o sangue da guerra sobre o seu cinto, que estava junto aos seus lombos, e nos seus calçados que estavam nos seus pés. Faz, portanto, segundo a tua sabedoria, e não permita que as cãs desçam ao sepulcro em paz. Porém, demonstra bondade para com os filhos de Berzilai, o Gileadita. Deixa-os estar entre aqueles que comem a tua mesa, pois assim eles vieram a mim quando eu fugia por causa de Absalão, teu irmão. Eis que tu tens contigo Simei, o filho de Gera, um benjamita de Baurim, o qual me amaldiçoou com uma maldição dolorosa no dia em que fui a Manaim, mas desceu para se encontrar comigo junto ao rio Jordão. E eu judarei pelo Senhor, dizendo: Não te levarei à morte pela espada. Agora, portanto, não o tenhas por inocente, pois tu és um homem sábio, e sabe o que deves fazer com ele. Porém, que as suas cãs desçam ao sepulcro com sangue. Assim Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Os dias em que Davi reinou sobre Israel foram 40 anos, e 7 anos ele reinou em Jerusalém. Depois assentou-se Salomão no seu trono de Davi, seu pai, e foi estabelecido magnificamente. E Adonias, filho de Agite, veio até Betsema, a mãe de Salomão, e disse: E ela disse: Vens tu pacificamente? E ele disse: Pacificamente. Disse ele também: Tenho algo a dizer. E ela disse: Prossegue. E ele disse: Tu sabes que o reino era meu, e todo Israel virou a face para mim, para que eu reinasse. Todavia o reino sofreu reviravolta, tornou-se do meu irmão, pois era dele a parte do Senhor. Agora faço uma petição a ti, não me negues. E ela disse: Prossegue. E ela disse: Dizei ao rei Salomão, pois ele não te dirá um não, para que ele me dê Abisag, a sunamita, como esposa. Betsema disse: Bem, falarei por ti ao rei. Betsema, portanto, foi ao rei Salomão para falar com ele em favor de Adonias. E o rei se levantou para encontrar com ela, se curvou diante dela e se assentou no seu trono. E fez com que um assento fosse preparado para a mãe do rei, e ela se assentou à sua direita. Então ela disse: Desejo de ti uma pequena petição, rogo-te, não me digas um não. E o rei disse: Pede, minha mãe, pois não te direi um não. E ela disse: Que Abisag, a sunamita, seja dada a Adonias, o teu irmão, como esposa. O rei respondeu e disse à sua mãe: Por que me pedes tu Abisag, a sunamita, para Adonias?
Pede também para ele o reino, pois é meu irmão mais velho, para ele, para o sacerdote Abaitar, para Joabe, filho de Zerua. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo: assim me faça Deus, e mais ainda. E não falou Adonias esta palavra contra a sua própria vida. Agora, portanto, como vive o Senhor, o qual me estabeleceu e me pôs sobre o trono de Davi, meu pai, que tem feito para mim uma casa segundo me prometeu, Adonias será levado à morte neste dia. E o rei Salomão enviou pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele de forma que ele morreu. E para Abaitar, o sacerdote, disse o rei: vai-te para Anatote, para os teus próprios campos, pois é digno de morte, mas desta vez não te levarei à morte, porque tu carregaste a arca do Senhor diante de Davi, o meu pai, porquanto tu foste afligido em tudo que meu pai estava aflito. Assim Salomão expulsou Abaitar do sacerdócio do Senhor, para que ele pudesse cumprir a palavra do Senhor, a qual ele falou a respeito da casa de Eli em Siló. Então chegaram novas a Joabe, porque Joabe havia se desviado após Adonias, embora não tivesse se desviado após Absalão. Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e se agarrou nos chifres do altar. E contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo, eis que estava junto ao altar. Então Salomão levou Benaia, filho de Joiada, vai e cai sobre ele. Benaia veio até o tabernáculo do Senhor e disse-lhe: assim diz o Senhor rei, sai. E ele disse: não, mas aqui morrerei. Benaia trouxe novamente a palavra do Senhor, dizendo: disse Joabe, e assim respondeu. E disse-lhe o rei: faz como ele disse, e cai sobre ele, sepulta-o, para que tu possas remover o sangue inocente que Joabe derramou de mim na casa de meu pai. E o Senhor devolverá o seu sangue sobre a sua própria cabeça, que caiu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou com espada, sem o conhecimento do meu pai Davi, a saber, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Israel, e Amassa, filho de Jéter, capitão do exército de Judá. O sangue deles, portanto, retornará à cabeça de Joabe, sobre a cabeça da sua semente para sempre, mas sobre Davi, sobre a sua semente, sobre a sua casa, sobre o seu trono, haverá paz do Senhor para sempre. Assim subiu Benaia, filho de Joiada, e arremeteu contra ele e o matou, e o foi sepultado na sua própria casa no deserto. E o rei colocou Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército. E Zadok, o sacerdote, o rei colocou no lugar de Abaitar. E o rei mandou chamar Simei e disse-lhes: edifica para ti uma casa em Jerusalém, habita ali e dali não vás para nenhum outro lugar. Porque sucederá que no dia que saíres e atravessares o ribeiro de Cedron, saberás com certeza que seguramente morrerás. O teu sangue estará sobre a tua própria cabeça. Simei disse ao rei: ó, dizer é bom, como meu senhor o rei disse, assim fará o teu servo. Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu que no final de 3 anos, que 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gade, e contaram a Simei, dizendo: eis que os teus servos estão em Gade. Simei se levantou, selou a mula e foi a Gade, até ter com Aquis, para procurar seus servos. Simei foi e trouxe os seus servos de Gade. E contaram a Salomão que Simei tinha ido a Jerusalém, a Gade, e estava de volta. E o rei mandou chamar a Simei, e lhe disse: não fiz tu jurar pelo Senhor, e protestei contigo, dizendo: sabe por certo que no dia que saíres e caminhares por qualquer lugar, certamente morrerás. E tu disseste: a palavra que eu ouvi é boa. Então não guardaste o juramento do Senhor e o mandamento ao qual te ordenei? Além disso, disse o rei a Simei: tu conheces toda a iniquidade com qual teu coração está familiarizado, que tu fizeste a Davi, meu pai, portanto o Senhor te devolverá
a tua iniquidade sobre a tua cabeça. E o rei Salomão será bendito, e o trono de Davi será estabelecido diante do Senhor para sempre. Assim o Senhor ordenou Benaia, filho de Joiada, o qual saiu, arremeteu contra ele, de modo que ele morreu. E o reino foi estabelecido na mão de Salomão. Oséias, capítulo 5, versículo 4 ao versículo 15. O orgulho de Israel testificará na sua face, portanto Israel e Efraim cairão em sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Eles irão com seus rebanhos e com seu gado para buscarem o Senhor, mas não o acharão, ele se retirou deles. Eles se portam contra o Senhor aleivosamente, porque geraram filhos estranhos. Agora em um só mês os devorará com as suas porções. Tocai a corneta em Gibeá e a trombeta em Ramá. Gritai altamente em Bet-Even, depois de ti, ó Benjamim. Efraim será assolada no dia da repreensão entre as tribos de Israel. Manifestei o que certamente ocorrerá. E os príncipes de Judá foram com os que mudaram seus limites. Derramei, portanto, a minha ira sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque voluntariamente andou após o mandamento. Portanto, serei para com Efraim como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá viu a sua ferida, subiu então Efraim à Síria e enviou o rei Jarebe, mas ele não pôde vos sarar e nem vos curar a vossa ferida. Porque serei para Efraim como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu o despedaçarei e irei embora. Tomarei e ninguém o livrará. Irei e retornarei ao meu lugar até que reconheçam a sua ofensa. Busquem a minha face na sua aflição, buscar-me-ão cedo. E finalizamos a leitura da palavra de Deus do dia de hoje. E eu já quero convocar você para nós fazermos a nossa oração da fé, onde que você vai juntamente comigo apresentar a sua causa, sua família, seus projetos, aquilo que você quer orar e colocar diante de Deus, pois certamente Deus irá ouvir e responder a sua oração. Vamos à oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus que nós estamos hoje neste dia, Senhor, orando, clamando a Ti, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, e nós clamamos a Ti, e outro Deus além de Ti não há. Deus, tenha misericórdia dos Teus filhos, tenha misericórdia de nós. Deus, muitos estão aflitos, angustiados, estamos vivendo um período, Senhor, de crise, de pandemia, de escassez. Senhor, somente Tu pode cuidar de nós. E certamente Tu tens cuidado, Tu tens dado alento, Pai, refrigério às nossas almas. Mas nós somos Teus filhos e merecemos cuidados da Tua parte, Senhor. Cuida de nós, cura as nossas feridas, sara nossas enfermidades. Senhor, no nome de Jesus, abre porta para os Teus filhos, prospera os Teus filhos em meio à crise. Senhor, envia os Teus anjos em socorro dos Teus filhos. Nesse dia, Senhor, nós nos unimos em oração para aclamarmos ao Deus vivo e verdadeiro, porque sabemos que dele vem a nossa resposta. O homem sonha e o Senhor dos exércitos realiza. Deus, no nome de Jesus, abençoa os teus filhos para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua história, no nome de Jesus.